Olá, estamos voltando com mais uma entrevista. Hoje o nosso convidado é um convidado ilustre, Dr. Paulo Miller Ramos, dermatologista, doutor pela Faculdade de Medicina da Unesp, coordenador do ambulatório de alopécia da Unesp e orientador de doutorado do programa de fisiopatologia em clínica médica da Unesp. Olá, Paulão. Muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui conosco. Uma honra, meu amigo. Prazer poder participar. Obrigado pelo convite. Eu falo Paulão porque o Dr. Paulo é meu amigo pessoal, é da minha turma de faculdade e é um orgulho para a gente ter um médico tão gabaritado assim, formado pela Universidade Estadual de Londrina. Obrigado, meu amigo. É isso aí, né? Somos a turma de 2004, né? Então já estamos chegando aí a quase 20 anos de estrada, né? Formados, né? Exatamente. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais eu convidei você para a entrevista, porque depois de 2004 muita coisa se passou. Muita coisa se passou. E você se tornou referência numa área de tricologia. Quero saber como que você chegou até aqui. Como é que foi esse caminho, né? Qual que foi o caminho trilhado? Interessante, né, Álvaro? Porque quando eu estava na residência de dermatologia, eu sempre tive o interesse de trabalhar com pesquisa, eu sempre tive uma vontade de ter uma parte de atendimento de clínico privado e também ter uma atividade acadêmica. Eu acho que semelhante ao que você faz também, muitos colegas fazem, né? E aí, já durante a residência, eu comecei a gostar dessa área, né, que a gente poderia chamar de tricologia ou estudo das alopecias, uma sub-área dentro da dermatologia, que interessantemente hoje tem uma demanda de mercado muito grande. Então, acho que muitos de vocês já devem até ter visto, enfim, propaganda, rede social, uma mídia, uma busca por esse tipo de atendimento, mas que aí há 15 anos, quando eu estava na residência de dermatologia, isso quase não existia. Então, eu também tive uma certa, talvez, sorte aí de me interessar por uma área que estava um pouco esquecida, né? Nessa época, a dermatologia sempre teve uma demanda grande, né, pelas doenças cutâneas, pelas doenças de pele, né, que são situações de alta prevalência, né? Então, com uma grande demanda. E talvez uns 25, 20 anos para cá, teve essa revolução da parte estética, né? Que gerou uma grande demanda, né? Quando a gente estava na graduação, a dermatologia já era uma especialidade muito procurada, e muitos colegas, até além da parte clínica, buscando também essa parte da parte cosmiátrica, né? E o estudo dos cabelos, digamos assim, não era uma coisa muito no foco naquela época. E eu, particularmente, comecei a me interessar, e eu queria também buscar uma área de pesquisa em que eu pudesse me dedicar à pesquisa, mas que eu tivesse uma aplicabilidade prática no consultório. Ou seja, que eu conseguisse ter um foco acadêmico, mas também, de certa forma, ter um foco na minha prática. Então, além de eu gostar da área, também foi uma área que possibilitou isso. Eu vejo que alguns colegas se dedicam à pesquisa, e também acho que não tem nada errado, mas você estudar, sei lá, a virologia de uma infecção rara, enfim, é bacana, mas isso às vezes te traduz de pouca benefício para a tua prática do dia a dia. E eu acho que tem algumas áreas... Aplicabilidade clínica, na sua clínica do dia a dia. Exatamente. Então, um cardiologista que ele estuda hipertensão arterial. Você concorda comigo que ele, no ambulatório do SUS, num consultório privado, num atendimento de convênio, no hospital, numa rede social, qualquer área que ele falar de hipertensão, ou ele vai ter público, ou ele vai ter pacientes que têm hipertensão de qualquer nível ou de qualquer tipo, dando um exemplo geral. Agora, se de repente ele estuda lá uma miocardiopatia X congênita, ok, pode ser interessante, pode ser uma área interessante de pesquisa. Talvez em São Paulo, em grandes centros, a gente tem colegas que são especializados em doenças raras, e eu acho que, ok, também isso funciona. Mas eu estou no interior, eu continuo em Londrina, né? Eu e o Álvaro nos formamos aqui em Londrina, no interior do Paraná. Eu sou daqui e continuei por aqui, apesar de ter feito a minha carreira depois da pós-graduação na Faculdade de Medicina da Unesp. Então, assim, a minha ideia também era ter um foco, ter uma especialidade, mas numa área que tem grande demanda. E essa é uma área de grande demanda, né? Então, o que acontece hoje? Eu atendo 90%, 95% dos pacientes que me procuram no consultório são por problemas capilares, são por doenças do couro cabeludo ou correlatos, e a minha pesquisa é totalmente focada nisso. Então, eu acho que há uma retroalimentação muito positiva, porque eu acho que às vezes você também tem uma prática muito diferente do consultório, da pesquisa. Então, na pesquisa lá se atende doença rara, e no teu consultório, no dia a dia, é isso aí. São as doenças... Ok,
ok, também não vejo problema, mas eu queria integrar. E dessa forma eu consegui fazer. Eu acho que isso vale para outras especialidades também, né? Aí foi um pouco de sorte, talvez, né? Que realmente foi uma área também que se desenvolveu muito, gerou uma demanda muito grande que nós não tínhamos quando eu comecei. Então, talvez aí foi... Mas eu não procurei essa área por ser uma área de grande interesse na época. Até, na verdade, era uma área meio negligenciada, poderíamos dizer. Durante a sua fala, me chamou bastante atenção, porque a dermatologia, desde a da nossa época, né, isso aí já são quase 20 anos de formação, tem uma procura muito grande, e me parece que é uma procura crescente. Eu queria entender se isso é uma realidade, continua sendo bem buscado, e por qual motivo você acredita? Legal. Bom, eu imagino que a maioria da nossa audiência aqui são de pessoas que estão ainda na graduação, né, Álvaro? Exatamente. Ou seja, que ainda vão entrar no mercado de trabalho, né? Então, assim, eu acho que há uma grande demanda, primeiro, porque as doenças de pele têm alta prevalência. Se a gente falar de acne, dermatite atópica, ou enfim, ou mesmo psoríase, mesmo as que não são tão frequentes, ainda tem uma prevalência bem alta e isso gera muita demanda de consultório. Tem essa questão da parte estética também, que tem uma grande demanda e isso aumentou muito. Uma outra área da dermatologia que eu acho que é muito interessante, eu particularmente gosto muito, que é a parte de oncologia e cirurgia oncológica, que também tem uma alta prevalência. Então, só de base espinocelular, né, o que a gente tem aí, tem colegas que fazem só oncologia cutânea, né? Porém, eu acho que alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. A dermatologia já é uma especialidade que está nos holofotes aí há alguns anos. Então, assim, aumentou muito o número de profissionais, esse é um ponto. Segundo, os limites da dermatologia hoje são muito mal estabelecidos. Então, muitos colegas atuam na área de dermatologia, por exemplo, na área estética, onde é o limite do dermatologista e de um colega não especialista, ou mesmo nessa área, muitos, né, que a gente chamaria de tricologia, que é a área que eu atuo, muitos colegas que atuam nessa área não têm a especialidade. Então, é uma especialidade que eu acho que ela não tem os domínios tão claros, como, por exemplo, a urologia. Eu, pelo menos, vendo de fora, a urologia ou a oftalmologia, me parece que talvez os especialistas podem dizer outras coisas, mas me parece que são áreas de atuação muito bem delimitadas. Lógico, sempre tem outros colegas que acabam ter um overlap de atuação, em todas as áreas acaba tendo, mas eu acho que hoje na dermatologia isso é muito intenso. Então, hoje, como é o mercado da dermatologia, talvez em relação ao que era, talvez há 15 anos, quando a gente começou a nossa vida como especialista, eu acho que é difícil dizer, eu acho que ele mudou muito. Eu acho que ainda é um mercado interessante, eu acho que ainda tem bastante demanda, mas eu acho que também o dermatologista hoje é um profissional muito heterogêneo. Tem aquele colega, por exemplo, que só faz hanseníase no serviço de saúde como dermatologista, tem colegas que fazem exclusivamente estética. Então, assim, são perfis e áreas de atuação muito diferentes. Novamente, eu acho que talvez se a gente pegar a urologia, por exemplo, a gente vai ter um perfil mais homogêneo em termos de atuação, né? Perfeito. Então, uma coisa boa da dermatologia também, eu acho que é isso, é uma especialidade muito ampla. Outra coisa boa da dermatologia, você tem muita liberdade para trabalhar sozinho. Isso é bom ou ruim, mas isso te traz muita liberdade, né? Então, eu mesmo, quando eu quis montar o meu consultório, fui lá, abri minha portinha, comecei, né, e acabou, e você começa a trabalhar. E se você trabalhar bem, você vai trabalhar com excelência com muito pouco recurso. Já outras especialidades não, né? Você demanda de um aparato, de equipe, de estrutura, que de certa forma podem dificultar. Então, eu acho que é uma especialidade interessante, mas talvez eu acho que o auge de mercado talvez já tenha passado. Mas é difícil, às vezes, a gente dizer quando a gente está dentro do processo, né? Muito difícil. É muito É muito difícil. difícil. Mas pensando para um colega... achei interessante isso que você comentou, porque a dermato, então, na verdade, tem várias áreas de atuação. Então, é Exatamente. amplo da mesma forma. Você pode fazer muitas coisas, né? Muito. Eu acho que é uma especialidade muito boa. Sinceramente, eu acho que é uma especialidade muito boa. Gosto muito da minha especialidade. E eu acho que esse dinamismo deixa ela muito interessante, né? Então, colegas que gostam puramente de clínica podem trabalhar só com clínica, é uma área diagnóstica enorme. Colegas que gostam muito de procedimento, dá para trabalhar praticamente com procedimento o tempo todo. A parte de diagnóstico. Então, eu acho que é uma especialidade bastante interessante. Se talvez é o melhor momento do mercado, isso eu talvez não saiba dizer, talvez não. Mas eu acho que também, né, Álvaro, eu acho que isso não é um elemento que a gente deve pautar
nos primeiros pontos aí para a gente tomar uma decisão, né? Sim, na verdade, quando a gente tomou a decisão lá atrás, a gente também não tinha muitas dessas informações. Não. E a gente foi levando e foi fazendo as nossas atualizações, se especializando, e assim chegamos onde estamos. Agora, a minha dúvida é uma preocupação, por exemplo, para a Sociedade Brasileira de Dermatologia, essa questão de ter muita cosmiatria, muita gente fazendo cursos que não de dermatologia especificamente por não médicos, isso é uma preocupação da Sociedade Brasileira de Dermatologia? É uma grande preocupação, essa discussão já está em voga há muito tempo. Há anos atrás, a discussão era de não especialistas fazendo, digamos, procedimentos ou atividades que era julgado como exclusivo do especialista, e agora isso já passou os muros da medicina, inclusive com profissionais de dentista, fisioterapeuta, farmacêutico, enfim, diversos profissionais fazendo procedimentos que até poderíamos entender como ato médico. É uma preocupação. Agora, qual que é o meu ponto? E eu, particularmente, assim, a realidade acaba se impondo, entendeu? Teve um momento que eu me preocupava mais com isso e era até mais ativo dessa parte, e eu acho que temos as sociedades, temos o CFM, enfim, para regulamentar. Agora, no que se refere, por exemplo, ao ato médico, a gente, no Brasil, não tem muita separação. A partir do momento que você é médico, você acaba executando o ato que você se sente apto e preparado para fazer. Então, em última instância, o que a sociedade pode dizer? Entendeu? É um pouco complicado. E eu também tenho dúvidas. De repente, eu sou muito... né, a gente fez uma carreira acadêmica muito tradicional, digamos assim, né? E eu acho que esse é o melhor caminho, mas eu acho que a gente pode ter excelências vindo de outras formas. Então, é possível que um colega que, de repente, não fez residência, que é estudioso, que é atento, que é esforçado e que ele possa fazer com excelência ou até melhor do que um outro colega que fez residência? Eu acredito que sim. Justo. Então, também, a residência, eu acho que ela traz muito benefício, mas também ela não chancela em absoluto qualidade. E eu conheço colegas muito competentes que, por diversos motivos, não trilharam o caminho da residência médica e hoje executam as suas funções com excelência. Então, eu, sinceramente, Álvaro, não me preocupo muito com isso mais, não. Os limites, né? Os limites. Eu tento fazer o meu melhor, da minha Sim. forma, e eu, sinceramente, eu acho que o bom médico que trabalha bem, eu sei que talvez é meio clichê, mas assim, isso eu falo com toda a tranquilidade. Se você trabalha bem na sua área, independente se tem mais ou não, mais concorrência ou não, você vai ter paciente. Isso, sinceramente, pouco me preocupa. Claro, eu acho que às vezes a gente tem uma preocupação da ordem de saúde pública, né? Que volta e meia, a gente falando da parte estética, a gente vê complicações e situações bizarras aí acontecendo, né? Uhum. Pacientes com complicações seríssimas e tal, e muitas vezes por procedimentos realizados de maneira não adequada mesmo. Agora, enfim, também eu acho que aí não está na nossa esfera individual, né? Mas está muito mais na esfera dos conselhos e das sociedades, né? Agora, o que eu vi da sua formação é que, a princípio, você fez clínica médica. E Verdade. eu quero saber essa história. Como é que... Porque daí foi para depois para dermato, como é que sucedeu? Então, interessante aí, quem é aluno do Dr. Álvaro aí, que tanto eu quanto ele, nós somos quase cardiologistas, né, Álvaro? Justo. Sempre conto essas histórias. Então não é novidade. E eu também fui um quase cardiologista, quando eu estava acabando o sexto ano, a princípio eu iria fazer cardiologia também. Fui para a clínica médica, mas quando eu já fiz a clínica médica, eu já tinha um pouco de dúvida. E quando nós estávamos nos formando, até o nosso sexto ano, era um período que a dermatologia, na maioria esmagadora dos serviços, ela também exigia o pré-requisito. Então você tinha que fazer 2 anos de clínica médica para depois fazer dermato. Bem no ano que nós nos formamos, já houve a menção que haveria uma mudança para acesso direto. Tanto que uma outra amiga nossa, uma colega nossa que é dermatologista da nossa turma, ela já queria fazer dermato, ela não prestou residência no final do sexto ano, esperou 1 ano e entrou direto na dermato. Como eu não sabia bem, e até na verdade eu estava muito mais inclinado a fazer cardiologia, eu acabei fazendo os 2 anos de clínica médica. Eu decidi mesmo fazer dermato quando eu já estava na metade do R2, né, da clínica médica. Fiz novamente prova de acesso direto, porque daí a dermatologia tinha virado acesso direto. Aí eu entrei na dermatologia e fui R1 de clínica médica de novo, né? Porque eu comecei a dermatologia, fiz eu fiz 3 anos de clínica médica,
para depois fazer 2 anos de dermato. Então, eu fiz 5 anos de residência, sendo que, enfim, poderia ter feito 3. Foi um caminho longo, não acho que foi determinante para que as coisas boas acontecessem, mas foi muito bom. Eu acho que me deu uma formação sólida. Eu sou, apesar daquilo que eu falei de a gente ter outros caminhos, eu sou um grande defensor da residência médica. Eu acho que é um momento muito, muito rico de aprendizado. E para mim foi um período muito bom. Não acho que seja necessário, acho que o meu caminho acabou sendo um pouco mais tortuoso do que deveria ser, mas foi muito bom e eu não me arrependo, e eu acho que foi uma experiência muito, muito positiva para mim. Uma das aulas, né, na verdade, a aula inaugural da disciplina eletiva, eu falei que, na verdade, não existe um rumo só. A gente sempre pensa na carreira como uma escada que você vai subindo degrau a degrau. Mas, na verdade, parece muito mais uma montanha, né, que você vai pegando, você pega aqui um pouquinho, daí você vê que o caminho tá ali, tá melhor, você vai mudando, ou uma parede escalada. Então, me parece que a gente não, e isso eu acho que comprova, né, a sua formação não foi exatamente tão linear. E Não, depois, e depois que acabou a residência, eu já tinha essa inclinação para os estudos científicos, né? Então, já. se dedicou muito a isso, e eu gostaria que você me contasse um pouquinho das suas experiências, inclusive da sua experiência fora do país, seus contatos, como é que você fez? Isso foi muito legal, porque daí, ó, acabando a residência, né, eu voltei para Londrina, né, para quem não sabe, a Faculdade de Medicina da Unesp é em Botucatu, no interior de São Paulo, então a gente tem aí uns 380 quilômetros de distância. E aí eu voltei para Londrina, comecei o meu consultório privado, trabalhando, fazendo dermatologia geral, aí desde câncer de pele, doença infecciosa, fazia de tudo, cosmiatria, fazia tudo, e já com esse interesse acadêmico e já com esse foco na área dos cabelos. Então eu comecei o mestrado na Unesp, fazendo mestrado, consultório e correria à noite. Em 2014 defendi o mestrado, em 2016 eu me matriculei no doutorado, e até aí, então, assim, muito esforço e pouquíssima produção, né? Publica aquele artigo do mestrado, a duras penas. E aí, em 2016, quando eu comecei o doutorado, eu visitei um colega em Melbourne, que ele na minha área, sem dúvida nenhuma, um dos 3 principais pesquisadores, se não o maior pesquisador da minha área. E ele tinha alguns trabalhos iniciais com minoxidil oral para o tratamento da alopecia androgenética, né? Talvez não vou me estender muito nisso, porque eu acho que é um assunto mais pontual, mas assim, talvez para quem pouco acompanha o assunto, isso acabou se tornando também uma revolução recente no tratamento da alopecia androgenética. E vendo esses estudos iniciais dele, eu mudei o meu doutorado para um ensaio clínico comparando o minoxidil oral, né, com o minoxidil tópico, que seria o tratamento padrão em mulheres. E esse foi o primeiro ensaio clínico com o minoxidil oral para tratamento da alopecia androgenética, com minoxidil oral em baixa dose. Nós Perfeito. publicamos esse estudo em 2018 no Jornal da Academia Americana de Dermatologia, em 2019, na verdade, que é o periódico mais importante da dermatologia. E aí foi uma avalanche. Eu comecei a trabalhar com vários grupos de pesquisa, aí comecei a publicar um artigo já meio na sequência do outro. Eu adquiri uma expertise para a realização de ensaios clínicos, então acho que isso é uma coisa importante, você ter, às vezes, conhecimentos que realmente agregam de maneira pontual. Então, muitos grupos de pesquisa começaram a me procurar, então aí o meu trabalho começou a render muito, né? Então, até 2018 você fazia tudo, né? Com muita dificuldade. E aí, realmente, essa minha atividade acadêmica realmente deslanchou de 2019, de 2020 para frente, tanto que hoje, nesses últimos anos, eu tenho publicado, assim, um artigo por mês, um artigo a cada 15 dias. Hoje eu devo ter uns 75 artigos publicados, e muitos deles nesses periódicos de impacto bem alto da dermatologia. Então, foi uma mudança muito grande. Talvez quem olhar nos últimos anos, fala, nossa, mas foram um pouco que você falou, como não é linear, né? Foram muitos anos trabalhando ali, parecia que não acontecia nada, né? Nada, um trabalhinho aqui, outro acolá, aí um que engatou, mas aí eu já tinha um background muito bom, as coisas foram acontecendo, e sem dúvida nenhuma, o que é determinante, pelo menos para mim, eu vejo para colegas que têm produção muito mais intensa que a minha, você tem que ter um network, é impossível você crescer em escala sem ter um bom network. Tanto que eu vejo colegas extremamente competentes que têm uma dificuldade grande de produção, porque trabalham em pequenos grupos, ou trabalham sozinhos, né? E para você ter escala, e aqui eu digo em termos de produção acadêmica, não vejo outro caminho a não ser de você ter um networking grande, né? E isso realmente foi uma grande mudança, um privilégio que a tecnologia nos trouxe, né? Porque antes isso seria aqui no Brasil, eu que estou no interior, estou afastado dos grandes centros, mas a Sim. gente consegue fazer.
Sim, e você acredita que está ligado a uma universidade, por exemplo, a Unesp, que você tem até hoje orientação e tudo do doutorado, isso também facilitou provavelmente a publicação e conseguir fazer os ensaios, né? Tudo, 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 principalmente no começo. Conheço colegas que conseguem fazer muita coisa sozinhos mesmo das suas clínicas, então é possível, mas a universidade é isso, ela te ajuda, então você conversa com colegas mais experientes. Uma outra coisa que eu acho que é muito interessante falar para o pessoal mais jovem, que eu vejo que é um conceito que no Brasil ele não é tão sólido como me parece em outros lugares. Você que tem uma experiência internacional, você pode até me dizer, que é o da mentoria. Né? O que eu vejo nessa relação de mentoria? Porque às vezes na residência você tem o teu chefe, ou no teu trabalho você tem ali uma chefia, ou às vezes na pós-graduação você tem um orientador, mas o mentor, ele acaba extrapolando esse papel e acaba sendo uma coisa mais perene. E essa relação da mentoria com o mentorando, quando ela é produtiva e eficaz, ela é muito boa para os dois, né? Porque é um ciclo contínuo de aprendizado e de retroalimentação. Então, eu tenho muitos mentores que me ajudaram muito. Hoje eu acho que eu já tenho alguns mentorados, e essa relação é perene. Por exemplo, meu maior mentor é o que foi o meu orientador do mestrado e do doutorado. Ele que me orientou no primeiro trabalho na residência, ele era preceptor da residência. Me orientou no mestrado, me orientou no doutorado. Hoje, eu também sou orientador do doutorado, mas ele continua sendo meu mentor. Eu converso com ele quase todo dia, quase toda semana. E assim como eu me desenvolvi muito, ele também se desenvolveu muito, né? Então, esse outros mentores também que eu tive, esse colega da Austrália, o professor Sinclair, foi um grande mentor para mim, abriu muitas portas, né? Agora, obviamente que também ninguém vai te pegar no colo e ficar te ensinando e fazendo as coisas para você se você não produzir. Então, você tem que mostrar serviço, você tem que mostrar interesse, você tem que produzir. Então, a pessoa te mostra os caminhos e você vai trilhando. Mas eu acho que essa relação mais perene, ela tende a ser muito, muito, muito rica. E eu vejo que isso não é tão comum, né? Pelo menos aqui no Brasil. Eu acho que essa figura do mentor, me parece que nos Estados Unidos e em outros países, isso é uma coisa mais, talvez culturalmente mais cultural. forte. Cultural já está arraigado já Você não concorda? Totalmente. Mas na universidade, mesmo na São Camilo, né, na universidade, no centro universitário que eu estou, me parece que já tem projetos para isso, e eu acho que é uma tendência. Provavelmente nos próximos anos vai vingar mesmo. Fico muito feliz, porque eu olhando para trás, eu acho que talvez esse é um dos elementos que mais impactou de maneira positiva a minha carreira. Ter esse mentorado, sabe? Uhum. Essa opção de mentoria. E que aconteceu naturalmente. Eu vejo Não isso buscou. retrospectivamente. Não, eu vejo isso retrospectivamente, que esses laços se formaram. Mas talvez se houvesse um fomento para isso, né, ou uma organização institucional para isso, né, talvez isso aconteceria com muito mais frequência. Justamente. Doutor Paulo, eu gostaria só de tentar buscar uma coisa que você falou anteriormente, com relação à vida pessoal também, porque você falou na dermatologia, eu consigo trabalhar sozinho, né, consigo ter minha prática clínica, e talvez me pareça, nas gerações mais jovens, já perguntei outras vezes para outros colegas, a gente acredita que as gerações mais jovens prezam por qualidade de vida, por vida pessoal e por carreira. Não é só carreira, a carreira talvez não esteja em primeiro lugar, seja em primeiro lugar com outras coisas junto. Na dermatologia isso é possível? Talvez seja isso também que tem uma busca muito grande? Olha, eu acho que isso tem uma busca muito grande. Eu acho que no fim do dia depende muito da pessoa e como você se organiza. Claro que algumas especialidades que você tem situações muito imponderáveis e rápidas e imprevistas te prende muito, né? Então, obviamente, o obstetra não tem jeito. Se ele está à disposição ali da paciente, ele vai ter, né? Então, a dermatologia, essa situação mais eletiva facilita. O que eu vejo que aconteceu comigo, né? Talvez não seja tão, não sei se positivo ou negativo. Como eu sempre gostei muito da especialidade de estudar, sempre tive esse monte de projeto paralelo, sempre trabalhei muito, né? Então, e tudo isso, trabalho, a gente faz o quê? Faz à noite, faz final de semana. Então, talvez eu até acabei ficando um pouco workaholic, assim, talvez até uma coisa que eu tenho que melhorar, né? O que eu quero dizer é o seguinte também. Gera cobrança em casa? Muita, e justa, né? E justa, porque agora que eu tô, acho que conseguindo um equilíbrio melhor.
Porque o que foi acontecendo com o tempo? As coisas, graças a Deus, acabaram acontecendo de uma maneira positiva. Hoje, assim, pô, eu adoro o que eu faço, tenho uma demanda grande por trabalhos que eu fico feliz em fazer, acaba sendo difícil falar não, né? E aí você vai falando sim para tudo e aí você está sempre atolado de trabalho. Então, também saber falar não, sem dúvida nenhuma, é uma arte que às vezes não é tão simples da gente executar na prática. Concordo. Agora, realmente, a dermatologia, por essa situação mais do atendimento eletivo, deixa um pouco mais na sua mão. Mas, no fim do dia, eu acho que é você que acaba se organizando. Você que faz sua agenda. Você que faz sua agenda, sua programação. E, sem dúvida, eu acho que nós, né, Álvaro, talvez a gente é um final aí em termos de perfil geracional, e eu acho que, realmente, os colegas mais jovens, eles têm já uma tendência mais precoce de deixar muito claro esse equilíbrio ou essa separação, e que eu acho que, em muitos aspectos, é bastante positivo. Justamente. Não tenho como não perguntar. Do meu ponto de vista, talvez você possa falar, porque você que é o envolvido, mas hoje você tem 300 mil inscritos no seu canal do YouTube. É legal, é isso aí, tem sim. Você tem 17 mil seguidores por aí, talvez no Instagram. E lendo o livro do Drauzio Varela, esse último dele, me pareceu desde aquela época, que ele foi meio que um cara inicial, você se tornou um grande comunicador. Eu te vejo dessa forma, você se vê dessa forma, o que você pensa sobre isso? Isso é legal, e eu acho que vale a pena mencionar, porque assim, né, Álvaro, a gente veio de uma época que não tinha rede social. E quando a rede social começou, eu nunca fui afeito à rede social. As mais antigas, né, o Orkut, aí, não sei se os mais jovens já ouviram falar, eu nunca gostei disso, nunca tive interesse. Demorei muito para entrar no Facebook, e sempre com uma pressão de que, não, é médico, você tem que ter. Ou Instagram, nem sei, nem faz muito tempo que eu tenho Instagram também. Pô, mas como que não tem? Tem que ter Instagram. E, de certa forma, eu acho que no mundo atual, não vou dizer que tem que ter, mas eu acho que é difícil também não ter. Mas há possibilidades em não ter. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que talvez algumas pessoas enxerguem... E por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que gostam muito de rede social, é muito natural, e a pessoa faz aquilo naturalmente, e eu acho que as coisas acabam acontecendo. Mas eu acho que também tem muita gente que está vendo a gente que também é um pouco avessa essa questão de rede social e se sente pressionado, né? Porque aí, você tem que ir lá, você tem que ficar falando. Então, é uma situação ruim. O que para mim aconteceu que acabou, eu acho que de certa forma, dando muito certo? Essa questão, assim, para parar, ficar gravando vídeo, falando onde eu tô, sabe, eu não gosto muito. Mas eu sou um pouco professor, eu acho que eu sou talvez até mais professor do que médico. E aí o YouTube acabou funcionando bem para mim. Porque qual foi a minha ideia do canal do YouTube na época? Falar, vou fazer uns vídeos aqui, porque o paciente vai na consulta, o paciente tem psoríase. Você explica ali, mas é uma doença inflamatória, tem um monte de elementos complexos ali que numa primeira consulta é difícil a gente passar. A minha ideia é que os vídeos poderiam ser um material de apoio para o meu paciente. Essa era a minha ideia, entendeu? Você passou na consulta comigo, eu te expliquei tudo certinho, mas eu tenho um vídeo aqui falando de psoríase, por exemplo, chega em casa, dá uma olhada, o pessoal em casa vai perguntar. Essa era a minha ideia. E com o tempo, o canal acabou crescendo, né? Quem de repente acaba vendo, vocês vão ver que é um perfil assim, muito sério, muito tranquilo, não tem nada extravagante, ou nada apelativo, ou nada chamativo, é muito sério, é bem do jeito que eu sou, tanto que até por isso eu não tinha muitas expectativas que isso poderia ter uma audiência um pouco maior, né? Mas gradativamente foi acontecendo, e hoje, enfim, óbvio que para em termos de YouTube não é nada demais, mas enfim, tem uma audiência, isso até do ponto de vista de consultório é interessante, tem muitos pacientes que me procuram por causa do YouTube, e eu fico contente porque muitas vezes a gente sabe que esse espaço midiático é ocupado por colegas que às vezes não têm tanta preocupação com a ciência ou tanta preocupação com a informação, mas simplesmente preocupação em ter mais visualizações, em ter um maior crescimento. Óbvio que não estou dizendo que é a maioria ou que a minoria, mas isso acontece. E também, se a gente não ocupa esses canais de uma maneira séria, né, eles têm que ser ocupados. Era mais ou menos essa a minha ideia. E no fim das contas, acho que para mim funcionou muito bem. Tanto que, para mim, o YouTube é uma, vamos chamar de rede social, né? Acho que não deixa de ser. É uma rede que funciona muito melhor. Mas eu acho que por causa também do meu perfil. Então, e uma coisa que eu gosto do YouTube é que ele é muito perene, né, Álvaro? O Instagram, as outras redes, você coloca ali, viu, desceu, é tudo muito instantâneo. YouTube não. Eu tenho um vídeo lá falando de coceira,
coceira, todo dia tem alguém com coceira aí nesse Brasil que procura. Que pode ter alguma informação, ou um bicho de pé, ou né, enfim, uma verruga, enfim, um câncer de pele. Então, enfim, são demandas que vão sempre existir, e eu acho que é um conteúdo que, de certa forma, acaba tendo um valor. Então, para mim, funcionou muito bem, e eu acho que talvez, dependendo do perfil de cada um, também pode funcionar muito bem. Mas eu gostei. Eu te acho um excelente comunicador. Obrigado, meu amigo. Mas é verdade, porque eu acompanho também esse canal e as informações são claras, são objetivas e são passadas de uma forma muito transparente. E é óbvio que dá para notar a qualidade, né, doutor Paulo? A gente vê que tem conteúdo, não é simplesmente um vídeo para ter visualizações. Então, eu fico muito feliz de poder falar isso para você, que com certeza você já sabia disso. Eu fico contente, eu fico contente. E também, como tudo, a gente, lógico, ainda tem muito a melhorar, mas como tudo, você começa a gravar, é difícil, enrola, vai, com o tempo você vai tendo um pouco. É normal, mas também é um processo gostoso de aprendizado, né? Porque é um treinamento, não sei, talvez hoje seja uma coisa mais comum, mas, né, Álvaro, para a gente ficar falando para a câmera era uma coisa que não existia, né? Então, a gente teve que se adaptar muito, né? Por isso que eu digo também que a nossa geração é peculiar, porque a gente viveu essa mudança no decorrer da carreira, né? Exato. Nunca foi natural, né? Nunca foi natural. A gente teve que se adaptar muito rápido. Então, para os colegas mais jovens, né? Que nem os colegas, os futuros colegas, né? Que estão agora na graduação, a gente não sabe como vai ser o mundo daqui a alguns anos. Vamos ver agora a inteligência artificial, o quanto isso vai impactar. Enfim, a gente mudanças com certeza vão ter. Mas eu tenho a impressão de que talvez colegas um pouco mais velhos que a gente, talvez 15, 20 anos mais velhos que a gente, tenham pegado o momento da medicina em que as coisas foram um pouco mais estáticas do ponto de vista social, digamos assim, né? Perfeito. Então, não quero tomar mais o seu tempo, Imagina, mas eu gostaria muito, se você pudesse dar alguma dica, alguma informação que você gostaria de passar para os futuros colegas, porque daqui a pouco eles estarão aqui conosco e nos ajudando, nos atendendo ou dividindo casos. É grande responsabilidade, e fico feliz porque a minha ideia original era trabalhar na graduação, no ensino, enfim, aí como você falou, os caminhos vão para outro, eu fui meio para pesquisa e isso acabou não acontecendo, mas eu acho fantástico, porque eu sinceramente eu acho que somos privilegiados, a gente tem uma profissão sensacional, muitas mudanças estão acontecendo, então concordo que talvez tenham desafios que é difícil da gente ler, mas eu acho extremamente improvável que um médico bem formado, que um médico interessado, que um médico disposto não consiga se posicionar bem no mercado a médio prazo. Acho isso muito improvável. É difícil da gente dizer ao certo, mas eu acho improvável. O que eu acho que talvez a gente tenha que ficar atento, realmente, a possibilidades que vão surgindo. Muitas vezes, por exemplo, no meu caso, eu ouvi de colegas que assim, você está perdendo tempo, pós-graduação, fazer pesquisa, isso aí não leva a nada, sabe? E para mim foi um elemento muito importante para minha carreira, foi um divisor mesmo de águas. Divisor de águas, né? Foi um divisor de águas. Não estou dizendo que é para todo mundo, mas para mim foi. Então, talvez a gente tenha que seguir também um pouco os nossos instintos, as nossas vontades, porque eu vejo acho que isso vale para tudo, mas na medicina tem muito isso, né, Álvaro? Que o que você tem que fazer, o que está na moda, ou o que dá dinheiro, ou o que dá retorno, e a gente tem que ter cuidado porque essas coisas mudam muito, e eu espero, né, a gente tem aí quase 20 anos de formado, mas espero ter força aí, talvez ter mais 40 anos de trabalho pela frente e conseguir trabalhar bem. E com certeza nesse grande período muitas modas vão passar. Mas eu não teria receio, não. Eu acho que ainda a gente tem uma profissão, uma área sensacional. Então eu vejo o futuro com boa expectativa. Isso é ótimo, porque quando na aula, eu dou uma aula que eu falo da demografia médica no Brasil, e a gente vê o número de médicos, Sim. a gente vê o número de faculdades, isso é crescente, isso está a olhos vistos, todo mundo sabe, e talvez gere um pouquinho não, talvez gere muita insegurança, principalmente nos colegas que ainda estão no começo da carreira ou nem se formaram ainda, e eu acho que essas palavras ajudam bastante a motivarem e talvez estimularem os colegas, né? A impressão que eu tenho, eu acho que há alguns anos atrás, mesmo o médico bem mediano, em função da carência de mercado, ele ainda se posicionava muito bem
e talvez tinha uma condição de trabalho muito boa. O que eu acho que está mudando rapidamente e vai permanecer é que esse mediano vai ficar cada vez pior, porque esse mercado está cada vez mais apertado, esse mercado está cada vez mais concorrido. Mas eu acredito que os colegas e foi a minha premissa, de que realmente se destacarem de alguma forma, eu acho que ainda vai ter muita opção boa de trabalho. Mas, realmente, para a pessoa que está ali no meio do caminho, esse até um certo tempo ia muito bem. Agora eu concordo com você. Frente a essa realidade que rapidamente se impôs e que, pelo jeito, só vai avançar, né, Álvaro? Eu acho que vai ficar mais difícil mesmo. Perfeito. Então, Paulo, muito obrigado. Mas que é isso, Aliás, meu amigo, uma honra aí. Eu agradeço, mas eu parabenizo também. Eu acho que a sua carreira é uma carreira brilhante, é um exemplo de médico, um exemplo de pessoa que tem todos os méritos para ter o sucesso que tem tido. Então, parabéns. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Você sabe que a admiração é recíproca e verdadeira. Fico feliz em falar com você, fico honrado. Obrigado pelo convite. E, enfim, quando precisarem aí, estou à disposição. Muito obrigado. Valeu, meu amigo. Grande abraço. Até breve. Tchau, tchau.